Bom, vamos seguir então e vamos trazer agora um outro tema, aproveitar que o pessoal da rádio está de volta e que estamos unidos em todas as plataformas. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência nesta segunda-feira. Semana só começando e a nossa pauta tá assim, ó, bombando. O ministro do STF, Cássio Nunes, liberou hoje, pessoal, as primeiras ações penais dos atos do dia 8 de janeiro. Agora cabe a ministra Rosa Weber incluir os processos na pauta. A corte deve dar início aos julgamentos em setembro, mês que já está se aproximando. E o relator das ações é o ministro Alexandre de Moraes. Os processos estavam no gabinete de Nunes Marques porque ele é o revisor. Ele tem como atribuição analisar aspectos formais antes de liberar os casos para julgamento. E aí, o que a gente está falando? O STF decidiu que os primeiros a serem julgados serão os que respondem por crimes mais graves. São quantas? 232 pessoas de um total de 1.295 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Eu quero saber de vocês o que a gente pode esperar desses julgamentos e de uma possível punição para as pessoas que lá no dia 8 de janeiro invadiram as sedes dos três poderes, Fábio Piperno. Bom, nesses casos mais graves estão pessoas que são acusadas, por exemplo, de financiar os atos, inclusive há réus, confesso, gente que fala com orgulho. Eu dei, eu ajudei, enfim, a gente era a favor mesmo. Então agora que responda pelos seus atos. E muitos dos processos foram, a maioria, enfim, a maior parte foram enviados aí até para as instâncias inferiores, para que lá também sejam julgados. Ô Gani, eu gostaria de entender de você como é que você vê a condução desses processos e essas pessoas que agora aguardarão por um julgamento em setembro, cerca de 9 meses depois dos atos lá no dia 8 de janeiro. Então, do ponto de vista processual, muito ruim. Primeiro, eu não consigo entender porque isso não está a cargo da Justiça Comum e é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, dado que essas pessoas não têm foro privilegiado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as condutas não são individualizadas. Você tem uma conduta em massa. Ou seja, nem os inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal, que apuram suposto golpe contra a democracia, que apuram, por exemplo, a propagação de fake news, poderiam enquadrar essas pessoas num julgamento neste formato. Não, vai só somando as irregularidades, porque nem tem crime de fake news. Outro ponto, né? Você tem um inquérito que é perpétuo, que ele não termina e vai pensando com outros inquéritos. Isso não faz o menor sentido, sempre com palavras muito vagas. Cadê o fato aí concreto? Cadê as condutas individualizadas? Você tem um fato concreto, Piperno, para falar para o Gani? Por exemplo, tinha um dono de rádio, né? E não vou falar de onde, mas enfim, que ele falou, olha, eu fui golpista, eu estava lá, eu contribuí, eu era a favor que realmente a gente derrubasse o governo. Então, quer dizer, mais fato concreto que isso... Eu acho que é o seguinte, em relação, quando eu digo fato concreto, eu estou falando dos outros inquéritos, né, de crimes, fala crime de fake news, aliás, fake news nem é crime, não é à toa que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal... um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse que o inquérito das fake news é um inquérito do fim do mundo, né? Porque não existe crime sem lei que o preceda. Então não faz o menor sentido. Agora, em relação ao 8 de janeiro, Piperno, eu concordo contigo que algumas pessoas que... Primeiro, crime de vandalismo, com certeza. Isso deve ser punido, mas com condutas individualizadas. Agora, em relação ao 8 de janeiro, o desejo de um golpe, né? A pessoa ir lá e ter um desejo de um golpe, achando que aquilo pudesse acontecer alguma coisa, é bem diferente de um golpe estruturado, com começo, meio e fim, planejamento, militares atuando. Compara com o que aconteceu na Rússia. Aquilo é golpe. Não, tem golpes... A gente não pode banalizar a palavra golpe. Aliás, a esquerda adora banalizar a palavra golpe. A gente está falando de tentativa de golpe aqui e lá. Então, por exemplo, aqui... você tem um personagem que acabou sendo condenado outro dia, que ele fala, bom, eu peguei a bomba lá num acampamento em frente ao quartel e levei até o local perto do aeroporto. Então, foi no caminhão. Tudo bem. Ou seja,
aquele lugar, aquele agrupamento em frente a um quartel funcionou como uma incubadora inclusive. A gente está falando de uma conduta individual de uma pessoa que levou para o aeroporto. Agora, de todas aquelas pessoas, né, havia de fato um baita de um planejamento. Não tinha nenhuma liderança. Como é que a gente pode falar em golpe sem uma liderança? Aliás, Piperno, recentemente, né, numa edição da semana anterior, a gente recebeu várias mensagens porque você se dirigiu diretamente às pessoas que estavam nesses acampamentos ou que participaram desses atos de 8 de janeiro como vagabundos, e muita gente reagiu. Neste caso também, você acha que dá para generalizar as condutas ou elas precisam ser analisadas de forma individual, assim como não daria para generalizar também que todas as pessoas que estavam naquele local de fato seriam, entre aspas, vagabundas? Por acaso, quem saiu de casa para engordar aqueles acampamentos, para se acampar em frente aos quartéis, saiu de casa com algum bom propósito, saiu de casa para exatamente aumentar uma manifestação que planejava derrubar um governo. Segunda coisa, eu acabei de citar o exemplo da bomba. Por acaso, o sujeito que transportou a bomba para lá, ele escondeu aquilo sozinho, ninguém mais sabia ali que tinha uma bomba. Segré, você acha que essas condutas precisam ser analisadas de forma individual? Porque a gente está falando de pessoas que estão presas e aquelas que não estão presas, tem algumas que estão soltas, respondendo liberdade, mas com tornozeleira eletrônica. Sim, mas também, Evandro, tem uma observação. Vamos tomar o exemplo do Piperno. Mencionou essa pessoa que tomou a bomba e queria explodir o aeroporto, o que for. Você sabe por que não pode ser catalogado como terrorista? Porque na lei antiterrorista a própria Dilma Rousseff vetou vários dos artigos. Porque quem fazia bagunça, quebrava um monte de coisas, invadia lugares públicos e tudo, era o MST e o pessoal da esquerda. Então ela não ia legislar contra a própria turma. Então por isso não pode ser colocado. E essa pessoa é um terrorista, claramente é um terrorista. Ele queria explodir o aeroporto. De que estamos falando? Agora, tem muita gente que estava nos quartéis que estava manifestando a sua indignação por um resultado que para eles não era claro. Isso pode ser discutível, pode ser subjetivo, mas não todo mundo que estava aí queria um golpe de Estado. E tem outra questão, inclusive, não é a mesma coisa aquele que entrou, quebrou, roubou eventos, como teve o caso da Bíblia e da Constituição, enfim, essas coisas, quebrou o relógio, que aí sim tem um ato de vandalismo puro. E essa pessoa, talvez sem manifestar, eu quero que o presidente saia, é um ato de vandalismo. Não tinha nada a ver com as pessoas que estavam pacificamente na Praça dos Três Poderes, que se viram involucrados numa prisão compulsiva de todo mundo. E a minha pergunta é, será que o vendedor de algodão doce também foi preso? Porque ele não estava aí para aplicar golpe nenhum, mas ele estava no mesmo lugar que muita gente também estava, e não estava com a tentativa de golpe. Então, todo aquele que tem uma responsabilidade, seja por uma questão de vandalismo, seja por uma questão de desestabilização, deve ser investigado, processado e sentenciado. A dúvida é, cuidado, porque quando o Supremo Tribunal Federal intervém e dita a sentença, não tem nenhuma instância superior, com a qual muita gente que talvez não estava aí para uma questão de golpe, pode ter a sua vida mudada, e não para bom, para melhor, por uma questão de que a jurisprudência identifica, e a instância não seria a primeira, em que aí sim tem condições de ir para instâncias superiores. O Supremo Tribunal Federal sentenciando, acabou o papo, não tem mais nada para cima. Agora, Segré, sobre essa sua fala, né, de que algumas pessoas não estavam ali exatamente para um golpe, mas acabaram caindo de gaiato no navio, o ministro Alexandre de Moraes, em um dos discursos que fez depois do dia 8/1, ele menciona que um dos depoimentos, por exemplo, de uma senhora, de que ela não participaria das invasões, mas que ela acabou pulando debaixo de uma mesa de um dos ministros ali na sede dos Três Poderes para se proteger. Agora ele perguntou, por que você foi fazer lá dentro, né? Ela falou, não, eu estava apenas me protegendo, mas protegendo no meio de uma manifestação violenta como aquela, ou seja, muitas das falas estão sendo questionadas exatamente por isso. O que foi, Gani, que você estava levantando a mão? Olha, as pessoas que estavam ali protestando em frente aos quartéis, eu concordo absolutamente com o que o Segré falou. Tinha muita gente que estava indignada com o presidente Lula voltando à presidência da República, mesmo apesar de todos os escândalos de corrupção que a gente já sabe, etc. Né? A maneira também que se deu o processo eleitoral, essas pessoas estavam bastante indignadas. Não é
a melhor estratégia protestar em frente a um quartel. Mas elas estavam indignadas, elas estavam desesperadas. Mas que maneira é essa que se deu o processo eleitoral? Porque o processo eleitoral foi feito da forma como sempre foi feito nos últimos anos. A censura que ocorreu durante o processo eleitoral. Então, por exemplo, eu não podia mencionar que o presidente Lula era a favor, né, do Nicolás Maduro, que apoiava o Nicolás Maduro, ou Daniel Ortega. Não podia mencionar escândalos de corrupção, etc. Então as pessoas estavam muito indignadas, né? Como se essa censura seletiva ela acabou prejudicando muito mais a direita do que a esquerda. Inclusive, o próprio, numa entrevista, o doutor Ives Gandra falou isso, né? Que isso pode até... Doutor Ives Gandra. Falou isso. Doutor Ives Gandra falou isso numa entrevista. Absolutamente Inclusive, eu participei imparcial. Não, mas ele é uma pessoa muito forte do direito, ele é um acadêmico respeitável, e ele disse o seguinte, olha, houve aí uma censura. Então, as pessoas estavam bastante indignadas com esse processo eleitoral. Estou falando em relação à censura. Piperno. O mesmo doutor Ives Gandra que falava isso era o doutor Ives Gandra que falava do artigo 140. Aliás, agora eu vou te desmentir aqui. Peraí. E aí depois eu estava numa entrevista do doutor Ives Gandra, fiz essa pergunta do 142 para ele e ele respondeu o seguinte, o 142 foi feito para não ser utilizado. Ele é tão agressivo, o 142, que é justamente para os poderes se entenderem de alguma maneira e ele não ser utilizado, e ele foi absolutamente contra a utilização do 410. Exatamente, o que a gente está discutindo agora, Piperno. Não, eu quero saber o seguinte, se o doutor Ives Gandra em 2021 e 2022, ele também era contra o artigo 410. Eu nunca vi o doutor Ives Gandra defendendo o uso do artigo 142. Ou seja, então a direita que usava interpretações do doutor... Não, uma coisa é a interpretação do quando ele poderia ser utilizado. A outra coisa é o doutor Ives Gandra falar, vamos usar 142 nessa circunstância. Isso ele não defendeu, não, essa direita, extrema-direita, então ela se enganou em relação às interpretações. Não, uma coisa é o que a direita estava interpretando, mas o doutor Ives Gandra não foi a favor da utilização do 442. Então, uma coisa era o que essa direita imaginava que o doutor Ives Gandra, porque ela citava o doutor Ives Gandra. Ela citava. Não, o que a direita diz, existe um 442 que numa situação, isso que eu quero deixar bem claro, numa situação extrema, ele pode ser utilizado. O doutor Ives Gandra, pós-eleição, falou assim, não é uma situação extrema e 142 não deve ser utilizado. O que foi, Segré? O que você levantou a mão? Eu levantei a mão porque parte das pessoas que estavam... Puxa vida, acabamos tendo um problema ali com o sinal do Segré. Vamos reconectar o Segré aí, pessoal, daqui a pouco... Voltou. Pode recomeçar. Recomeça a tua fala. Falava que muitas das pessoas que estavam na porta dos quartéis, entre outras questões, reclamavam que, por exemplo, as autoridades judiciais não permitiam que o jornalismo ou as pessoas que faziam campanha se referirem ao então candidato como descondenado, como amigo das ditaduras, mas não tinha nenhum problema em que a outra parte que questionava o Bolsonaro tratasse o Bolsonaro como genocida. Não havia essa diferença, chamava muito a atenção. Isso que as pessoas reclamavam, entre outras coisas. E aí que estava esse inconformismo, e de novo, talvez não fosse a melhor forma de reclamar, mas quando você sente frustração e vem na impotência de reclamar que ninguém possa escutar, qualquer outra opção é válida para tentar manifestar a sua opinião. E diga-se de passagem, elas foram para frente dos quartéis, mas elas não fizeram nenhum vandalismo na frente dos quartéis. Elas estavam... Não, mas elas estavam expressando uma liberdade de expressão, Piperno. Elas não cometeram nenhum crime, esse é o ponto. Primeira coisa... Não é crime protestar em frente ao quartel. Eu quero que me indiquem algum crítico do então candidato Lula que não o tenha chamado de descondenado. Eu quero que mencione algum. Todos chamaram daí para cima. Não, mas foi proibido isso durante as eleições. Aliás, e pertinho do primeiro turno também proibiram a jornalista Juliana Dalpiva de publicar. Não! Era evidente o duplo... São muitos casos. Piperno. Opa, tem um monte de blog. A régua era muito diferente para a direita e para a esquerda, era gritante. O Luiz Nassif... Vocês poderiam chamar o Bolsonaro de genocida, fascista, durante
4 anos. Fascista ele é. Agora, como? Mas por quê? Houve um banho de sangue durante o mandato dele? Por que ele é fascista? Houve em algum momento onde o Poder Executivo respeitou uma decisão do Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal? O quê? Ele já não falou, houve desrespeito ele falou pelo em jogar contrário. fora das 4 Mas ele não jogou. Pelo contrário, Piperno. Ele, inclusive, pediu depois para o Temer escrever uma carta em nenhum momento, para o Alexandre Moraes pedindo em nenhum momento não tem um exemplo onde o Poder Executivo respeitou uma decisão do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. Para ser fascista, teria que ser isso. Não teve perseguição, não teve matança a minorias. Teve? Não teve. Teve perseguição a minorias? Por exemplo, Yanomami tem um monte morrendo aí até hoje, né? Isso é uma outra questão, não que o governo federal foi lá e resolveu perseguir minorias, Piperno. O governo federal adotou práticas predatórias, inclusive durante a Covid. Podemos discutir isso muito. Isso, aliás. Tudo bem. Você pode falar se a conduta durante a Covid foi boa ou não, mas não é um governo fascista.